Hoje eu quero falar de um tema que eu tenho me dedicado aqui, porque ontem foi o Dia Mundial Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. E hoje nós fomos brindados com a presença do Prêmio Nobel da Paz, que esteve presente na Comissão de Educação. Portanto, ontem, 12 de junho, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esta data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização Nacional da ONU. Foi criado essa data em 2002. O principal objetivo desta manifestação é alertar a sociedade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil. Uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. Centenas de milhões de crianças estão nesse exato momento trabalhando, enquanto deveriam estar usufruindo dos seus direitos à educação, à saúde, ao lazer, à oportunidade da formação do seu caráter, da formação da sua formação técnica, enfim, da sua formação como pessoa humana. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, se relembra que esses direitos estão sendo negligenciados no Brasil e em muitos países. O trabalho infantil no Brasil ainda é grande e torna-se um grande problema social. Milhares de crianças ainda deixam de ir à escola e ter os seus direitos preservados, trabalhando desde a mais tenra idade na lavoura, no campo, fábrica ou em casas de família. Muitos deles sem receber remuneração alguma. Hoje em dia, em torno de 4,8 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil. Deste total, 1,12 milhão estão na faixa entre 5 e 13 anos. Como já era de se esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola. Cerca de 36,5% das crianças estão em granjas, sítios e até fazendas. 24,5% em lojas e fábricas. No Nordeste, 46,5% aparece trabalhando em fazendas e sítios. O fato de o país ter reduzido substancialmente o número absoluto de crianças e adolescentes trabalhando nos últimos 13 anos dos governos populares Lula e Dilma demonstra, por um lado, considerável avanço na questão. Segundo o último censo, 13,4 milhões de crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos estavam em serviço em 2010. Número que indica uma redução de 13,4% desde o ano de 2000. No entanto, esse ritmo é insuficiente para que o Brasil cumpra as metas estabelecidas para eliminar o trabalho infantil dentro do nosso território, mesmo se levado em conta o fato de que o Ministério do Trabalho e Emprego teria intensificado a quantidade de fiscalização a partir de 2012. A Constituição brasileira é clara: menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes, e estes somente a partir de 14 anos. E não é o que vemos na televisão. Há 2 pesos e 2 medidas. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoarias, quebrando pedras, deixando sequelas nessas vítimas indefesas.
mas costumamos aplaudir crianças e bebês que se tornam estrelas mirins em novelas, apresentações comerciais. A principal arma contra o trabalho infantil é a intensa sensibilização da sociedade civil contra a exploração das crianças e adolescentes, que constitui uma grave violação dos direitos humanos fundamentais. No Brasil, por exemplo, diversas campanhas e programas que visam erradicar o trabalho infantil são divulgados nesta data, seja através do Ministério do Trabalho ou de outros órgãos da sociedade civil. De acordo com os dados da Unicef, estima-se que aproximadamente 168 milhões de crianças sejam vítimas de trabalho infantil em todo o mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 20 em cada 100 crianças começam a trabalhar a partir dos 15 anos. Por outro lado, o papel das políticas públicas deve ser o de proteger crianças e adolescentes que estejam mais vulneráveis ao aliciamento para o trabalho infantil por meio de garantia de direitos, com a estruturação de serviços de educação, saúde e transporte em quantidade e com qualidade. De outro, o de articular redes que fortaleçam os vínculos comunitários e familiares dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. É, de modo geral, que entende os representantes das entidades que lidam com o tema. O coordenador do IPEC aponta que certas medidas já vêm sendo tomadas, como a implementação de algumas escolas de período integral pelo país. Por isso é fundamental a gente registrar que nós estamos vivendo num momento importante de discussão destes avanços no nosso país, e com o governo instalado legítimo do governo Temer, o que nós estamos vendo é o retrocesso desses avanços. Não só retrocesso na democracia, mas retrocessos em direitos, em conquistas e avanços que nós tínhamos conquistado nos últimos tempos. Há um verdadeiro desmonte do Estado social que estávamos construindo, ao vermos um desmonte de todos esses avanços e tentando implementar um outro Estado que interessa ao grande capital financeiro internacional. Por isso, eu tenho sido aqui com outros companheiros, trazendo essa realidade do meu Estado, da nossa região, da Amazônia, do Nordeste, através de projetos de leis que vá ao encontro dessas, como foi, meu caro senador Paulo Paim, a partir da Comissão do Trabalho lá na Câmara Federal, no qual nós dirigimos, você como presidente e eu como vice, foi a partir da nossa atuação e desses debates lá, trazendo a realidade do chão da fábrica, a realidade da roça, do nosso interior do país, que conseguimos lograr a aprovação de projetos importantes de avanços na conquista da dignidade do trabalhador. O caso do combate ao trabalho escravo foi um projeto de minha autoria, mas nascido lá naquele debate intenso que nós promovemos na Comissão do Trabalho. E aí se avançou, inclusive, para a aprovação da PEC, do confisco de terras onde foram pegos trabalhos escravos para servir de reforma agrária no nosso país. E com esta intenção, eu apresentei um projeto de lei aqui já no Senado Federal, de que criminaliza o trabalho infantil. Consegui já aprovar aqui, por unanimidade, aqui no Senado, e este projeto está lá na Câmara para a gente avançar nessa coibição do uso do trabalho infantil no nosso país. Hoje, aproveitando a presença do indiano Prêmio Nobel da Paz, que esteve lançando na Comissão de Educação aqui no Senado Federal hoje pela manhã, a campanha de 100 milhões por 100 milhões, que busca combater o trabalho infantil
e de toda forma de exclusão de crianças e adolescentes. O objetivo é mobilizar 100 milhões de pessoas, estimulando especialmente os jovens a lutar pelos direitos das crianças em situação de vulnerabilidade. Aproveitei para entregar nosso Prêmio Nobel da Paz, o projeto nosso do trabalho escravo e também o meu projeto de trabalho infantil. Por isso, senhor presidente, era isso que eu queria registrar e faço esse registro exatamente no momento que nós estamos discutindo a reforma trabalhista no nosso país, que é um verdadeiro retrocesso a esses avanços, a essas conquistas que nós enfrentamos aqui no Congresso Nacional, quando nós chegamos aqui como os deputados, como parlamentares.